Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando eu inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós, leigos, estamos fazendo o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Todos os dias a gente pega um parágrafo conforme o índice analítico e nós degustamos dessa graça junto com a tradição, junto com a palavra, junto com o magistério, que é a Igreja de Cristo, a Igreja que Cristo deixa para que a gente seja amparado na sua verdade. Então, assim, para que a gente compreenda bem melhor, quando a gente lê a palavra de Deus à luz do Espírito Santo, com o agir da Igreja de Cristo, que Ele nos deixa, é uma unidade no agir do Espírito Santo, uma confirmação, não é um andar sozinho, né? Então não é Deus falou isso, eu entendi isso e pronto. Não, nós entendemos junto, por isso que Deus deixa os apóstolos, por isso que Deus deixa a igreja, por isso que Deus nos dá um amparo da verdade, como uma confirmação. Você já pensou se ninguém tivesse escrito nada e ninguém tivesse confirmado nada? Em quem você acreditaria? Mas não, ele deixa a igreja e até hoje temos essa igreja de Cristo, para que eu e você compreenda que tudo que nós vivenciamos dentro da Igreja de Cristo, a Igreja ela é una, ela é santa. Nós, leigos, nós podemos errar, podemos pecar, mas o que está dentro da Igreja guardado como depósito de fé, ela é onde Cristo é a cabeça. Então não tem erro nas palavras deixadas, nas escritas deixadas, porque foram estudados, foram lapidados, para que eu e você pudéssemos ter em mãos a verdade. E junto com essa verdade, a tradição, que foi passando de boca em boca até chegar a nós, por esses 2026 anos, e que a gente possa compreender degustando dos ensinamentos. Então, diante do Catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui 2026 anos de ensinamento. E hoje nós vamos falar sobre anunciação, conforme nós estamos no parágrafo 973, consentimento de Maria na Anunciação. Vai dizer assim para nós: ao pronunciar o fiat, faça-se, que significa, da Anunciação e ao dar o seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora para toda a obra que seu filho deverá realizar. Ela é mãe, onde ele é o Salvador e cabeça do corpo místico, que é a Igreja de Cristo. Então, queridos irmãos, que nós possamos compreender com esse parágrafo que a nossa mãe Maria, ela foi designada diante da igreja a ser mãe de Deus, a mãe de Jesus, porque Jesus é Deus. Se ela é mãe de Deus, não é que ela manda em Deus. Não, ela é a mãe de Deus Jesus, que é humano e que é divino, onde que a nossa humanidade teve uma experiência de divindade, que foi unido o agir de Deus, o querer de Deus. O verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Para ele se fazer carne, ele tinha que ter ocupado esse espaço humano, onde que se une a humanidade na carne, o espírito, a carne, o agir, o mover de Deus, para que eu e você vença o pecado. Ele, sem pecado, ele assume o nosso pecado, mas para que tudo isso aconteça, teve alguém que foi preparado para ser mãe do meu Senhor, que é a nossa mãe Maria. E nós vemos isso aqui na palavra em Lucas. Vamos ver primeiro Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Amém? Vamos para outra palavra. Lucas 1, 31. Vamos no 28. Entrando o anjo, disse-lhe:
ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, quando nós somos cheios de graça, nós estamos sem pecado mortal. Sem pecado. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o entre santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no mês aquela que era tido por estéril. No 6º mês, aquela que era tido por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Aqui está onde nós estamos falando hoje. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Queridos irmãos, então, palavras do Senhor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então, nós temos que compreender que Maria não quer ser maior que ninguém. Maria não quer ser deusa, né? Maria quer ser simplesmente a serva do Senhor. Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ela fosse mãe de Jesus Cristo. E sendo mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor. E nesse mover, nós vamos ver aqui Isabel falando, ó, lá no parágrafo 43, donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Isabel, cheia do Espírito Santo, recebendo a visita de Maria, ela proclama o que nós devemos proclamar. É a palavra viva de Deus anunciando. Queridos irmãos, nesse mover, dizer que Maria é mãe de Deus não é escândalo para ninguém. Não é heresia. Não é ter Maria como idolatria, ser idólatra, idolatrar Maria. Pelo contrário, nós estamos fazendo o que Jesus falou na cruz. Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Por que Jesus chama Maria de mulher? Porque lá no começo do livro de Gênesis, a serpente seria pisada na cabeça pela mulher. Então, quando nós ouvimos dizer a mulher, significa que todas as mulheres eram chamadas assim, mesmo a sua mãe. Mas o significado de Maria ser mãe de Deus, ela não intitula ela como ser deusa maior do que Deus. Jamais. Intitula ela sendo como mãe de Deus. Por isso que nós rezamos Ave Maria, nós falamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Quem disse isso? Isabel. Aqui acabamos de ver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem algo demais você pedir para a Mãe do nosso Senhor rogar por nós? A Mãe de Deus rogar por nós? Ela sendo Mãe de Deus, ninguém pode tirar isso dela. Foi isso o desígnio de Deus para ela. Mas ser mãe intitula ela como deusa, idólatra? Não. Significa que nós temos uma mãe, igual eu tenho, você tem. Significa que as mulheres entraram no paraíso também, né? Entraram na Terra Santa. Ela venceu por todas as mulheres o pecado também de Eva, dizendo sim a Deus, sendo obediente até a morte de Jesus, levado ao céu. Então, queridos irmãos e queridas mulheres deste mundo, creia, o céu foi aberto para mim e para você também. E diante de Maria, uma resposta feminina, que Deus é perfeito, que Deus é bom. Então, quando você olha para Maria, você vê a obra-prima de Deus, que Deus é perfeito. E Ele não tem obra imperfeita. A obra perfeita dele diante dos homens é seu Filho amado. E a obra perfeita dele diante das mulheres é a nossa Mãe Maria, cheia de graça. Para que eu e você saibamos que todos nós fazemos parte do céu. Creia em Deus. Acredite nesse Deus que nos ama. Acredite nesse Deus que cuida de nós. Acredite que tudo que Deus faz é para a honra e glória dele. Para que nós olhemos para a imagem de Maria e, venerando essa imagem, a gente consiga ver a grandeza de Deus. O que Ele é capaz de fazer
diante da nossa humanidade. E se nós cremos isso, nós acreditamos que todos nós podemos ser santos. Por quê? Como disse Jesus, sede santo como eu sou santo. Deus diz, né? Sede santo como eu sou santo. Então, diante desse agir de Deus, dessas palavras de Deus, nós temos os santos, nós temos pessoas santas, nós temos a santidade, nós temos a graça de nós nos unirmos a Deus no céu. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que nós podemos vencer com Jesus, com o apoio de nossa Mãe Maria, intercedendo por nós, da onde ela estiver agora. E eu creio na intercessão da Mãe. Como ela intercedeu nas bodas de Canaã, sabe o que eu digo? A nossa mãe não é que ela vai tomar o lugar de Deus para você pedir. Mas ela, o que Maria fez nas bodas de Canaã? Ela viu o que estava precisando. Então quando você abre o teu coração e você reza pedindo a intercessão da mãe, é como se você falasse assim, ó, essa caneta é visível. Mas quando que vai acabar a tinta dela? Não sei. Aí Maria vem e fala, filho, está acabando a tinta da caneta desse rapaz. E ele vai precisar, ele não sabe. Multiplica esse restinho que tem para que possa ter mais. É o que aconteceu nas bodas de Canaã. O vinho estava acabando e ela foi lá, viu, intercedeu, pediu para o seu filho fazer algo diante dessa situação, porque ela previu que algo queria acontecer com o olhar de mãe. E é nesse olhar de mãe que nós finalizamos o nosso Café com Jesus aqui e finalizamos depois com o Pai Nosso, que é o olhar de Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, que Deus abençoe.